Café com a Cissa, na temporada do Brasil. Olha que especial! E hoje eu estou aqui na casa da Camila, minha amiga. Boa Seja tarde. bem-vinda, obrigada. Estou muito por participar, feliz. Cá. Bem-vinda você aqui na minha casa, Que uma delícia, delícia te gente. Olha receber. essa mesa maravilhosa aqui. Cá, você é médica, oftalmologista, esposa, mãe, apaixonada por cuidar das pessoas e tem uma história linda de fé e propósito. Vamos conhecer um pouco mais da sua trajetória. Fique aqui conosco, que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e vão aprender um pouquinho mais com essa história de vida maravilhosa. Vamos lá. Infância e vocação, Cá. Como foi sua infância em São José dos Campos? Bom, primeiro, boa tarde, obrigada mais uma vez pelo Obrigada convite. a você, Estou super Cá. feliz de estar aqui, viu? Pra gente conversar um pouquinho. Bom, eu nasci aqui em São José, né? Eu sou daqui, então minha memória afetiva da infância tá toda aqui, né? Sempre Nessa estudou, terrinha. família daqui? Sempre estudei, família, então assim, a família da minha mãe é realmente uma família muito unida, a família do meu pai também é daqui, sempre com muitas coisas. Então, eu gosto daqui, sou suspeita para falar, tenho lembranças do colégio, que foi inclusive onde eu a conheci. Sim, Nem não precisamos falar há quantos anos atrás, né? Não precisa, essas nós vamos deixar para depois. Mas, enfim, daí eu tive esse privilégio, né, de sair e depois acabei voltando para minha terrinha natal. Então, nasci aqui, sou frutinho da terra. Maravilha. E você sempre teve esse desejo de cuidar das pessoas? Ou isso foi surgindo ao longo da sua vida? Eu acho que foi surgindo, acho que talvez até na infância e adolescência. Eu fiz uma orientação vocacional, porque eu acho que realmente nós somos muito jovens, né? Quando decidimos 16, 17 anos. Decidir o que você vai fazer. A gente tem mais medo do que certeza, né? Exato, são muitas dúvidas, é uma fase de muitas dúvidas, né, da formação. Mas foi curioso porque eu tinha já um pouco essa sensação do cuidar e na minha orientação vocacional saiu muita coisa voltada à saúde mesmo. Que E aí, a partir desse momento, eu falei, nossa, acho que eu quero mesmo fazer medicina, vou me especializar nisso. E foi assim que começou. Que beleza. E em algum momento você chegou a pensar em seguir a vida religiosa? Como é que foi esse chamado no seu coração? Então, eu venho de uma família que é muito católica, né, enfim, e aí teve um dado momento que isso saiu também na minha orientação vocacional. Você chegou a visitar algum convento, algum Eu não cheguei a centro visitar, religioso? eu sei que aqui próximo, acho que em Taubaté, aqui na região tinha, né, eu acabei não visitando, mas assim, foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Foi rápido assim, mas acabou passando pela minha cabeça. Não sei, acho que ter essa base da família católica. Inclusive, a gente se conheceu na escola, mas a gente se via na missa, né? Sim. A gente frequentava a mesma igreja. Sim, eu tenho umas amigas também que eu conheci no colégio depois e elas comentavam: Camila, eu lembro muito de você na missa quando era pequena. Muito engraçado você isso, e sua né? irmã. Sim. E o que mais te encantava na ideia de trabalhar na área da saúde, Cá? Quando você, assim, teve esse primeiro contato, né? Olha, eu acho que um pouco tem a ver com essa questão da minha personalidade, do cuidar, de sempre estar à disposição, de ser preocupada com o bem-estar do outro. Mas eu acho que ao longo do período da escola mesmo, quando a gente via a biologia, eu acho que o corpo humano já era uma coisa que me encantava, o funcionamento do corpo humano e tal. E é engraçado que não foi diferente quando eu entrei na faculdade, porque no segundo ano, a matéria que a gente tem da fisiologia, que é exatamente como são o funcionamento, né, dos sistemas, gente, pra mim aquele foi o ano mais incrível, assim, que eu me encantei muito. Eu falei, gente, como as coisas são perfeitamente conectadas. E uma coisa depende muito da outra, né? E tudo funciona assim. Nossa, muito. De Deus. Tudo tem um porquê. E aí eu falava isso, falava, gente, você pensa que a vida vem de uma célula única e a gente consegue transformar nisso tudo, né? Nessa complexidade que é o ser humano. Eu já achava muito incrível, assim, foi muito legal. Eu também vim da área da saúde, né? Fiz fisioterapia e eu também me encantei demais com essas matérias e ficava assim,
como que ainda existe pessoas que não acreditam, né, na criação divina, no poder Exato. divino, porque é tudo muito perfeito, é tudo muito conectado, aquele sistema chave e fechadura, né, que uma Sim, coisa desliga e liga a outra assim tudo. É uma instantaneamente. coisa incrível, assim. É maravilhoso. Então eu acho que qualquer pessoa na área da saúde não deveria duvidar, Não, exatamente, porque né? teve a prova ali, Teve né, a de como prova. é a perfeição. É isso mesmo. E como foi a decisão de finalmente cursar o curso de medicina? Olha, como você mesmo comentou, né, eu acho que, assim, no final da adolescência a gente tem muitos questionamentos e, assim, acho que o maior medo que eu tinha era, não De fazer sei, da aquilo para o res resto da vida, né? e eu acho que a responsabilidade que isso envolve, porque eu Uhum. acho que você não assim, todas as profissões, né, obviamente, aqui vai o meu respeito para todas as Sim, profissões, todo claro. mundo tem a sua missão, todo mundo tem a sua importância. Mas eu acho que a questão de você pensar, às vezes, que a vida do outro Tá tá nas nas suas suas mãos. mãos, a fragilidade da vida e É. a responsabilidade que envolve isso, Uhum. era uma coisa que me dava um pouco de medo no início. Porque a gente realmente é muito novo, né? Eu É. falava, nossa, será que eu vou conseguir? Será que essa é Uhum. mesmo a minha missão? Mas a partir do momento que eu Você vai fui, depois que eu aprendendo, cheguei, né? eu falei que isso. Eu sempre comento isso com a minha mãe. Eu falo, gente, adolescência, acho que Deus é perfeito porque tem um tempo para tudo. Uhum. Apesar da gente ter essas dúvidas e tal, por outro lado, a gente é muito ousado. E aí, quando a gente se propõe a fazer uma coisa, essa hora eu acho que a gente é mais corajoso mesmo. Porque eu lembro que eu De cheguei se em outra arriscar. cidade, falava, Uhum. gente, eu não sabia nada. E aí eu fui com a cara e com a coragem, Você morei fez um fora. ano de cursinho Eu antes? fiz um ano de Ah, cursinho, e então eu depois fiquei entrou. aqui com a minha família. E quando eu passei em Marília, que eram Uhum. 6 horas, né, da minha Uhum. casa. Eu falava, gente, como que é isso? Uma nova vida. Mas quando você vai, você encara. O que eu acho da coragem do adolescente, a beleza da adolescência é você não pensa o que pode dar errado. Quando a gente é Positiva, né? adulto, a gente tem mais medos, a gente vira mãe, a gente pensa muito. No adolescente, essa coisa da positividade, De né, se arriscar mais, de se né? arriscar mais, assim, de ousar mais. E depois você conhece os amigos. Eu acho que é uma fase muito incrível, que a gente cresce muito. É verdade. Ótimo, maravilha. E durante a faculdade, você conheceu várias especialidades, certo? Sim. O que fez seus olhos brilharem pela oftalmologia? Nossa, essa parte é difícil porque muitas coisas fazem nossos olhos brilharem, né? Porque a gente passa por muitas coisas bonitas. E eu acho que também as histórias dos pacientes nos encantam, né? Assim, a questão também dos professores, aqueles que têm uma super vocação, você admira, né? E Seus acaba, tem isso, professores. assim, de você, né, se conectar mais com alguns professores e aí você achar que aquela é a sua área porque você gosta mais daquele professor. Eu acho. Isso Tem eu esse acho que chegou. encantamento também, né? Sim, eu acho que isso chegou a me confundir um pouco. Uhum. Pela parte, acho que assim, de anestesia, UTI, sabe? Eu sempre imaginava que eu ia fazer alguma coisa cirúrgica, alguma Sei. especialidade cirúrgica, porque eu sempre, desde nova, eu sempre tive muita habilidade com as mãos. Eu sempre gostava de coisas minuciosas, tipo de bordado, coisa de bijuteria, artesanato, muito, gostava muito disso. E aí, quando eu fui passando na parte cirúrgica, eu já tive um pouco esse direcionamento, sabe? Nos últimos anos, no quinto e no sexto, a gente tem mais contato com a medicina mesmo. Você já coloca mais a mão na massa, apesar de sempre ser supervisionado, você faz muita coisa. Aumenta a sua autonomia dentro. Certo. E aí, quando eu passei na oftalmo, é uma passagem muito rápida. Porque oftalmo e otorrinolaringologia, a gente passa bem pouquinho. Mas me encantou muito. Eu lembro, uma coisa que me chamou muito a atenção foi o fundo de olho. Quando a gente consegue ver o fundo de olho pela pupila, a gente vê a retina, aquilo me encantou muito. Eu achei aquilo muito bonito. Parece um universo, né? E aí eu falei, nossa, acho que eu quero saber um pouco mais disso. Então, alguns estágios que eu tinha que eram opcionais na faculdade, eu acabei fazendo opção pela oftalmologia porque eu queria entender melhor. Entender mais. Quis aprofundar. Justamente porque é visto pouco, né? Porque é visto pouco. E aí eu acho que quanto mais eu fui vendo, mais eu fui me encantando. E como a oftalmologia tem a parte cirúrgica que é mais minuciosa, mais delicada, eu gostei. Antes da oftalmo, você se encantou por alguma outra área? Ficou na dúvida? Sim. Uma das áreas que eu me encantei foi ginecologia e obstetrícia, porque eu acho que é o início da vida, né? Muito bonito.
e anestesia, acredita? Que Uhum. também é aliviar, né, o sofrimento do paciente. Essa questão da dor, né? Sim. E existe algum momento da residência ou da especialização que marcou a sua vida? Algum paciente, algum caso? Ah, eu acho que sim, né, na verdade eu acho que são muitos até, mas uma coisa que eu sempre comentava com a minha mãe, assim, que é essa questão mesmo das oportunidades, reflexões, assim, que eu tinha Aham. na vida, né. E uma vez eu atendi um paciente no pronto atendimento de oftalmologia, Hã. que ele estava com um problema, uma dor no olho, e a gente faz aquela primeira parte da entrevista médica, anamnese, e Uhum, pronto uhum. atendimento é uma coisa mais focada, mas nem por isso a gente deixa de ser mais humano, né, você Certo, precisa ter claro. um foco. E ele não conseguia entender, a gente não conseguia conversar. Ele era um paciente muito simples, assim, muito humilde, eu Uhum. não Ele não conseguia conseguia me descrever os fazer entender. sintomas? Hã. É, eu acho que ele era uma pessoa tão simples que o diálogo era muito difícil. E aí eu falei pra minha mãe que em um dado momento, assim, eu olhei pra ficha, ele tinha a mesma idade que eu. Daí eu falava: "Gente, o que na vida" é uma coisa muito sutil, assim, mas o que que eu fico engraçado, eu fico emocionada de falar isso. Aham. Eu falava pra minha mãe: "O que que separou as oportunidades das pessoas na vida que fez com que eu não conseguisse me conectar com uma pessoa que é da minha idade. Uhum. Eu preciso ajudar, mas eu não consigo me conectar com ele, ele não consegue entender o que eu tô explicando de Uhum. tão simples que ele era". Eu falei: "Nossa, mas eu tô aqui, né, pra ajudar". E foi engraçado, foi uma consulta que durou muito e era uma coisa muito simples, nem era pra durar, né. Uhum. Só que eu falava: "Não, eu preciso entender, eu Entender, preciso entrar no que mundo tem, dele, tá no né? mundo dele", sabe. E no Uhum. final, eu acho que era uma coisa que ele agora não me vem na cabeça, mas eu lembro que era uma coisa que ele já estava há um tempo, mas eu acho que ninguém tinha dado atenção suficiente. No final ele entrou no nosso ambulatório, começou a fazer um tratamento e eu lembro que esse paciente teve, assim, uma cura, tal, teve uma alta, Era um mas caso isso grave, você lembra? então, não era um caso grave, eu consigo entender que era um caso, assim, que precisava de uma atenção especial para Acompanhamento. desenrolar, mas eu acho que ele ia em vários lugares e não conseguia ter a resolução, porque, gente, ele era uma pessoa muito simples. E eu falava: "Gente, ele tem a minha idade, como eu não tô Uhum. conseguindo me Uhum. conectar com ele com um diálogo?". E no final, Uhum. assim, foi uma coisa que eu comentei com os meus colegas, né, da Uhum. residência, eles falaram: "Nossa, que bom que nesse dia você teve mais paciência e ficou mais tempo, Pra porque foi tentar a diferença da resgatar alguma resolução". coisa. Sim, e isso é uma coisa muito louca, eu lembro de eu comentar muito com a minha mãe, esse caso me marcou por causa disso. Falava: "Nossa, Que que, lindo, né, Cá. que as pessoas têm oportunidades diferentes, que será que ele viveu hoje na vida dele até hoje, né, Uhum. Uhum. que de repente foi tão diferente do que eu tive, Uhum. né". É. Mas foi muito legal, É. acho que isso é uma coisa que a gente precisa sempre carregar, né, assim, na medicina. Não pode entrar no automático, né, acho que cada um vem ali Tem trazendo que a ter sua muita história. empatia, né, e perceber que cada ser humano é único e acho que o É, maior desafio do homem é entender o outro o homem, outro né. homem. Gente, hoje em dia no mundo mais ainda, né, Mais das ainda, pessoas, que mais muitos estão se escondendo, né, na inteligência artificial, nas redes sim, sociais e o relações verdadeiro humanas, eu né. está apagado, né. Exato, é, e aí acho que é isso, é uma missão que, nossa, cada dia é uma, cada É. semana uma diferente. Ô, Cá, e o seu marido também é oftalmologista. Como vocês se conheceram? Na Não? verdade, meu marido é ortopedista, ele é Ortopedista, médico, mas vocês ele é se conheceram ortopedista. na faculdade? Sim, nós somos É, da mesma turma é. da faculdade, então nós nos conhecemos assim que entramos na faculdade, né. E no final, E assim, foi quando amor à foi primeira vista? você acredita que a Ficaram gente amigos primeiro? ficou amigo, a gente só ficou junto no último ano. Você Hã, acredita? No olha 6º só. ano da faculdade Aproveitaram a faculdade, inteira. depois A gente nem aproveitou muito, enfim, ele é namorou muito umas pessoas, eu namorei outras, mas enfim. E aí, ele acabou escolhendo uma especialidade, assim como a oftalmologia, que a gente chama de acesso direto. Você não vai fazer clínica médica, nem cirurgia, nem então certo. você já vai fazer acesso direto. E as 2 eram 3 anos, então no final a gente morou mais 3 anos ainda em Marília, porque a gente passou na faculdade que a Uhum. gente cursou. Depois a gente foi para São Paulo, porque a gente passou na especialidade em São No Paulo, ele mesmo lugar. passou É. não no mesmo lugar, ele Mas passou em um em lugar e em outro, cidades mas na mesma na mesma cidade. cidade. E aí os pais dele, né, moravam em São Paulo e meus pais, na época, meu pai estava viajando bastante a trabalho, então meus pais moravam um pouco em São Paulo, um pouco em Um São pouco José, lá. e a minha irmã cursava a faculdade lá. Então foi uma coisa, assim, interessante, que ele Hã. voltou a morar um pouco, né, com os pais dele, e eu voltei a morar com a minha família,
Mas eu tive a oportunidade, antes de me casar, de morar mais uns anos com a minha irmã. Ai, que De delícia. morarmos juntas, porque quando eu saí para fazer faculdade, ela era super nova, né? Eu tinha 19, ela tinha 12. Não conviveram tanto Assim, aquele período, a gente é né? muito unida, assim, a gente é muito conectada, mas foi muito gostoso, assim, depois de adulta, a gente morar, dividir as Sim. coisas, sabe? Que Conversar. bacana. Foi muito bom. Ô, Ká, e é verdade que muitos casais surgiram nessa especialização? É O verdade. que tinha de especial naquele ambiente? Eu acho que é verdade. Bom, a primeira coisa que eles brincam, né, que é a piada, é que fala que as pessoas que fazem medicina, como o curso é integral, Acaba e depois que não vem a tem tempo pra residência, sair, não tem né? tempo para sair. Fala, olha, não teve tempo de conhecer outra pessoa, só conheceu as pessoas desse universo. Um pouco eu acho que é verdade, mas uma coisa curiosa é que dentro da minha turma éramos 80 alunos. Saíram acho que 10 ou 12 casais dentro da própria turma. Que bacana. Então, nós fizemos acho amizade. Que é o convívio mesmo, É o convívio. Né? E nós essa somos evolução amigos. da profissão juntos, né? Acho que a residência, acho que entender um pouco o momento intenso, do outro, né? Que é muita dedicação. E a gente acaba que viaja junto, tem os amigos que agora a gente teve As filhos. Festas, né? E aí agora a gente viaja junto e nossos filhos que já bacana. se conhecem. Cresceram juntos, Cresceram né? Formaram juntos. famílias juntos. Exato, foi na mesma que época. delícia. E o que mais te encanta hoje na oftalmologia, Ká? Olha, acho que hoje, né, depois de muito tempo, assim, eu vejo como acho que todos os órgãos do sentido são importantes, porque eles conectam a gente com a vida, Com a né? vida. Com o mundo. Mas eu acho que a oftalmo, eu acho que a visão, ela é uma coisa que mexe muito com autonomia. Então eu entendo, hoje eu fiz, dentro da oftalmologia, eu fiz uma especialidade que é o glaucoma, que é uma doença crônica, assim, a gente tem glaucoma congênito, mas a maior parte dos glaucomas é uma doença do envelhecimento, né? E o envelhecimento já traz isso, essa questão do medo, da perda de autonomia e tal. Então, eu acho que o que me encanta é entender que os olhos são a nossa porta para o mundo, assim, a nossa conexão com o outro, a nossa conexão com o seu eu, com a sua autonomia. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo cada vez mais, né? Eles falam que os olhos são a porta da alma, né? Exatamente. Você consegue se conectar com o outro pelos olhos. Sim. Né? Então, hoje acho que isso, nossa, me encanta muito, assim, entender como que as pessoas terem uma visão saudável traz oportunidades para as pessoas, né? Porque muitas profissões vão depender disso, até no seu teste, né? Você vai, tem visão, não tem visão. Então, acho que é a importância disso. E abrindo um parênteses aí na sua especialização de glaucoma, essa doença atinge mais os idosos, então? Sim. Glaucoma crônico simples é uma doença que, a partir dos 40 anos de idade, começa a aumentar um pouquinho a porcentagem na população, né? E vai aumentando a cada década. E eu tenho muito essa facilidade, enfim, de me conectar com os idosos, né? Gosto de conversar, meus pacientes me conhecem, perguntam dos meus filhos, da minha família, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente troca bastante. E eu acho que, querendo ou não, eu brinco que o consultório de oftalmologia também é um confessionário, porque acaba que, como a visão mexe muito com o emocional das pessoas, a possibilidade, né, eventualmente de perder a visão, então traz essas fragilidades. Então os pacientes se abrem, contam os seus medos, eu divido, assim, coisas, né, da vida, e isso aproxima a gente, assim, eu acho que cria uma conexão. Psicóloga, né? Sim, eu acho que é isso, a gente acaba sabendo um pouco da vida pra gente se conectar, ter mais empatia, entender o que causa o medo em cada um, né, como que é a vida de cada um, para saber, nossa, o que impactaria naquela vida com a perda da visão. E aí a gente também ter essa... Eu falo, é sempre esse otimismo, assim, de que tem técnica, de que tem tratamento, de que vai dar tudo certo, né? Que a gente vai estar ali para o que acontecer. É lindo, né? E cá, para terminar essa parte, existe algum paciente ou alguma história, além daquela que você contou, né? Que nunca saiu da sua memória? Assim, depois já formada, atendendo pacientes. Eu acho que tem uma que é, assim, ela não é super impactante da parte de gravidade, mas ela é muito legal, assim, da parte de conexão e empatia. Eu tenho uma paciente, a Daniela, que eu acompanhava ela, assim, de vida adulta, assim, final da adolescência e vida adulta, e ela
tem uma família de Minas e ela veio para São José para estudar e trabalhar tudo, e ela ia se casar. Então ela veio, ela já era minha paciente, ela veio me procurar porque ela queria usar lente de contato, porque ela falou, meu Deus, eu vou beijar o padre, não vou beijar o marido, meu grau é alto, eu não consigo casar. Daí eu falei, tá bom, Dani, então vamos fazer o teste, vamos pedir as lentes de contato, eu vou te ensinar a colocar e tirar, né? E aí no dia, né, que eu fui dar alta, explicar da lente, né? Aí ela, ai, mas eu tô muito nervosa, se eu não conseguir e tal. Daí eu falei, Dani, fica com o meu celular, porque assim, tirar ainda não é o problema. Você pode voltar, não é pecado nenhum dormir um diazinho só com a lente de contato. Eu falei, mas você precisa conseguir colocar. Não deixa pra colocar na última hora, porque daí você pode ficar nervosa, atrasar. A noiva já tem muita coisa, né? Daí ela falou, eu vou me arrumar no salão e tal. Eu falei, então você leva meu celular, se alguma coisa acontecer, se você ficar nervosa, você me liga. Menina, ela me ligou. Foi muito legal, mas sério, ela foi se arrumar antes do casamento. Ela, doutora, eu tô muito nervosa, não tô conseguindo. Eu falei, respira, me fala onde você tá, me fala. E eu fui lá no salão colocar a lente nela. Que maravilha. Foi muito legal. Eu falei, ai, Dani, pra mim foi super especial, porque eu sei que era um dia muito especial pra você e marcou. E ela vai lá até hoje ela leva os pais dela atrás de Minas pra eu cuidar, sabe? E hoje ela casou, tem um filhinho e tal, e é muito legal essa história. Que bacana. Cá, e agora família e raízes. Depois dos cursos e especializações em São Paulo, vocês decidiram voltar para São José, que é sua terra natal. O que pesou nessa decisão? Olha, eu acho que a gente já sabia que a gente queria ter filhos, né? E eu percebia que São Paulo era uma vida, assim, bem puxada, né, para médico. Cada hora trabalha em um lugar, muito estresse, a questão do deslocamento. E aí a gente tinha um pouco essa ideia de que a gente queria estar próximo na educação dos filhos, né? Então a gente imaginou que a gente ia precisar ir para um lugar menor. Na época, a gente teve uma oportunidade em Londrina ou Maringá. Que são cidades boas também, são né? cidades boas, assim, não ficaria tão longe. Mas, coincidentemente, tinha um colega da faculdade, um casal também da faculdade, que ia vir pra cá, só que ela acabou não querendo ficar aqui porque a família dela era de São José do Rio Preto. E aí surgiu essa vaga, essa oportunidade pro Daniel vir pra cá como cirurgião de mão. Que maravilha. E aí ele comentou, olha, será que eu aceitaria a oportunidade? Eu lembro que na época eu falei, olha, eu acho que você tem que entender se essa é uma oportunidade profissional boa pra você. Porque eu acho que, independente do que acontecer, a gente vai conseguir dar um jeito. Só que eu acho que é muito ruim um estar muito feliz e o outro muito infeliz. Então, se você acha que é uma oportunidade legal, vamos aproveitar e daí essa área depois de mãos era uma área que interessava ele? Que interessava, sim. Ele já estava terminando de fazer cirurgia da mão, dentro da ortopedia. E aí, o que aconteceu? Eu fui a um congresso e uma amiga daqui falou, nossa, na clínica que eu trabalho surgiu uma vaga para glaucoma. Você quer tentar? Falei, nossa, com certeza. E eu comecei, tanto que essa clínica foi um grupo que eu entrei, deu super certo. E como era a cidade dos meus pais, eu falei, gente, perfeito. Vezes, né? E aí a família dele é de São Paulo, também não estaria longe dos pais dele. E acho que sendo uma cidade menor, assim, com uma certa estrutura, mas um pouco menor, para criar filhos, eu acho que seria um pouco mais, assim, agradável. A gente conseguiria conciliar maternidade e trabalho, acho que para mim... Não tem tanto trânsito quanto São Paulo. Isso, acho que essa questão do deslocamento, você tem que levar um filho no médico, você consegue se organizar, consegue buscar e levar na escola, que era uma coisa que a gente queria participar, né? Então vocês nem chegaram a trabalhar em São Paulo, assim, após a especialização? Trabalhamos um pouco, porque médico já sempre trabalha, né? Durante a especialização a gente tá trabalhando, mas nada assim, alguma coisa super fixa, que a gente tenha se envolvido muito, assim, né? Entrado em sociedade, coisas do tipo, né? Então foi bom, acho que tudo foi se encaminhando no tempinho certo. Maravilha. Cá, e qual a importância da família na sua vida? Nossa, acho que é tudo. Não tenho como falar qual é a importância, porque tá em primeiro lugar, né? Bom, assim, do que eu posso dizer da minha família, e eu acho que da família do Daniel também, que é bem parecida, eu sempre vivenciei uma família muito unida. Muito unida mesmo, assim, né? Minha mãe, as irmãs, meu pai, enfim, com os irmãos dele. Então eu tive isso como base. E eu vejo um pouco que a Rita, mãe do Daniel, né?
a família do pai é um pouco menor. Aham. Mas a família da Rita, eu vejo muita semelhança, ela e os irmãos dela, o jeito que eles Uhum. convivem, com a minha família. E eu acho que isso, pra mim, ter vindo pra São José também teve esse caráter, né? Dos meus Uhum. filhos poderem conviver com os avós, com os meus Uhum. primos, que foram importantes na minha infância. Uhum. Hoje, meus filhos convivem com os filhos dos meus Que primos. Então, legal. acho que ter essa noção de família é muito importante. Eu sou Uhum. grata por eu ter tido, né, esse privilégio. Uhum. E hoje, nossa, eu falo que meus pais são meu braço, meu pé, meu braço direito, meu pé Você pode direito, minha cabeça, contar qualquer que eu posso momento. contar, porque É, acho que quem é mãe aqui, sabe? é. Quando você vai trabalhar com o coração tão tranquilo, ou Uhum. qualquer coisa que você vá fazer, você vai ali na esquina com o coração tão em paz, sabendo que seu Tá filho com a está sua com a sua mãe. mãe. Não tem preço isso. É. Acho que é incrível. Fomos cuidadas por elas, né? E Sim, agora os elas netos é cuidam. uma alegria diferente, né? Nossa, e eu falo que eles têm uma conexão Duplicada. até maior, eles têm É, um amor que é gigante. Eu acho que é uma troca muito boa, tanto para eles, nessa nessa parte fase do deles, envelhecimento, quanto para os nossos filhos, porque eu acho que eles o revivem carinho, a ternura muito. dos avós. É um tempo ali tão sincero, tão de É. qualidade, acho que sem aquela preocupação de se vai ter dinheiro no final do mês, se deu tudo certo. Eu acho que é um amor muito genuíno. Sim. E eu acho que revitaliza um pouco, né? Nessa fase acho que Dos dos nossos pais pais. idosos, que já vão perdendo um pouco, perdeu a graça nisso, naquilo. Eu acho que revitaliza muito Porque a já não vida está deles. mais, né, naquela fase do trabalho, né? Já Não estão tem tantas coisas, aposentados. não é uma vida tão intensa, então acho que as crianças trazem muito essa alegria, essa espontaneidade, essa Sim. baguncinha na casa, essa casa barulhenta que eles têm saudade, né? É isso mesmo. Eles revivem É um muito pouco isso. importante, né? O movimento, né? E estar sempre em comunicação, né? Ter uma vida Sim. social. Sim. E os netos trazem tudo Trazem isso. isso, Trazem muito essa conexão, movimento. exato. Mais movimento até do que eles poderiam suportar. Traz Mas até eles um dão pouco conta. de cansaço. Mas eles dão conta, né? Mas é maravilhoso, não tem reclamação, né? E tem um caso aí no meio da sua história, que é o milagre do Pedro. Sim. Que é uma história muito especial, envolvendo a gravidez do seu filho, Pedro. Pode compartilhar com a gente essa história? Sim, com certeza. Nós tínhamos ido fazer uma viagem com um casal de amigos, né? A gente tinha ido para a Itália e a gente ia a Roma. Essa minha amiga é super católica também, queria visitar Roma. E a gente ia com eles. E aí a gente fez um passeio que era para visitar o túmulo de São Pedro, para contar a história. Super especial. A gente conseguiu uma guia brasileira, então foi super especial. E aí eu tinha comentado que se um dia eu engravidasse, quando eu engravidasse, eu gostaria que meu filho chamasse Pedro, né? Por causa dessa visita. Por causa dessa história de São Pedro, que a gente tinha ido, já gostava muito do nome, e eu fiquei bem tocada, assim, com essa visita. E quando eu voltei da Itália, eu já estava grávida, mas eu não sabia. Olha só. E aí eu fui resolver uma questão de trabalho em São Paulo com a minha mãe. Ela acabou me fazendo companhia, né? Essa fase você já estava morando em São José? Já estava morando em São José. Eu já estava casada 1 ano e pouco. Eu trabalhava aqui já, o Daniel também. E aí eu fui resolver uma questão de trabalho. Minha mãe falou, então eu vou com você, te faço companhia e tal. Na volta, pra quem não sabe, né, São José e São Paulo tem uma estrada aqui, que é a Ayrton Senna, né, que é realmente muito boa, mas a gente sofreu um acidente e a gente teve perda total do carro, eu que estava dirigindo. Só que, graças a Deus, a gente não sofreu nenhum arranhão. E aí teve um atendimento, foi exatamente isso, a gente prestaram socorro, tiveram que checar sinais vitais. Grávida, e eu não sabia que estava grávida. Ele checou sinais vitais, tudo, enfim, a gente estava super bem, a gente não tinha perdido a consciência. E aí a pessoa que checa os sinais vitais, ela fala, olha, você tem que ir no posto da polícia para chamar o guincho, mas antes eu tenho que fazer aqui os exames. Eu sei que vocês estão bem conscientes, mas isso aqui faz parte do protocolo. Procedimento. E aí eles fizeram a checagem e ele entrega um papel falando que tá tudo bem e tal, e aí o guincho leva a gente pro outro lado da pista, que era lá com a polícia, enfim. A gente podia ligar pros parentes, avisar tudo. Daí, quando eu cheguei em São José, fiz uns exames de saúde e tal, pra saber se estava tudo bem. E aí eu descobri que eu estava grávida.
E aí a gente começou a fazer os exames, eu fiquei Você bem ficou um pouco preocupada preocupada, pela questão, do né, da acidente, magnitude do acidente. Falei, nossa, meu Deus. E eles faziam um cálculo que eu tava grávida de umas 6 semanas, Bem no 1 mês e iniciozinho. meio, bem no início. Então era uma coisa bem frágil, né, pela questão do trauma. Mas estava tudo bem. E graças a Deus a gestação evoluiu, ótimo, enfim, o Pedrinho nasceu. E o Pedro sempre foi uma criança que falou muito bem. Quando o Pedro tinha 1 ano e pouco, 2, a gente tava passando por essa estrada um dia à noite, bem escuro. Uau. Quando a gente passou na frente do posto de atendimento, porque eu sei pela quilometragem, porque tava tudo escuro, um breu lá fora. Ele falou, mamãe, você lembra quando a gente veio E aqui? você nunca tinha citado esse acidente da gravidez com ele? Nunca. É, porque ele era muito novinho, Era muito né? novo, 1 ano e pouco, 2. Não, nunca. Nem. E como foi tudo bem, realmente evoluiu tudo você bem, até esqueceu, pra mim, né? eu nem gravei isso, né? É. Aí ele falou, mamãe, você lembra aquela vez que a gente veio aqui juntos? Eu falei, Como assim, que né? vez que a gente veio aqui juntos? Dele, é aqui que a gente veio. Aquele moço entregou um papel pra gente e a gente foi embora. Daí eu falei, nossa, meu Deus, não tô sabendo, né? Daí eu pensei, gente, aqui foi onde eu sofri o acidente. Uau. E você já... E eu já, na hora, você já depois... percebeu isso na mesma hora que ele falou? Não, demorou uns minutinhos, daí eu falei, gente, daí começou a me arrepiar toda, né? Falei, nossa, é verdade, filho, a gente veio mesmo aqui, nós estávamos juntos, né? E aí eu falei, gente, é o milagre da vida. A vida existe desde a concepção. A alminha dele já percebeu ali. Total, e ele, assim, tava comigo, ele passou tudo que eu passei, ele, né? E assim, nenhum dia eu contei isso pra ele. E eu acho que a questão, principalmente por ser um milagre, a gente acredita nisso, né? Claro, no milagre da vida. Mas ainda eu, como médica, né, toda científica, falando, nossa, mas com 6 semanas, 7, nem teve organogênese ainda, nem formaram os órgãos, nem formou ouvido, nem a criança nem sabe, não tem cérebro, não tem percepção. Isso não é uma verdade. Ele já estava comigo desde o dia da concepção. E assim, é tão no iniciozinho, né? Tem uma parte da fisioterapia que é microfisioterapia, não sei se você já ouviu falar. Fiz uma sessão. E eles tratam isso, né? De quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Assim, traumas musculares, se você, em questão do parto. Mas assim, né? Emocionais, no musculares. seu caso, o bebezinho ainda não estava nem formado, né? Nossa, assim, não tinha parte tamanho, muscular ainda, assim, para ter algum trauma muscular e tal. Mas, né, pra gente ter a certeza que realmente eles sentem tudo, né? De que a fecundação é o momento da vida. E isso faz pensar muito. E consciência, né? Sim, a questão do aborto, dele, né? Como é, a gente fala, nossa, como é difícil, né? As pessoas que têm isso não é um julgamento, não tô trazendo aqui um julgamento, acho que as pessoas podem ter motivos múltiplos, mas alguém que toma essa decisão tem que ter certeza como é que aquilo... pesado, porque você tá ceifando uma vida. A partir do momento que aconteceu a concepção, gente, aquilo é um ser humano, ele é vivo, com sentimentos, alma, sensações, né? Então acho que é muito incrível isso. Mexeu muito com você, nossa, né, gente, isso ficou na minha cabeça, eu conversava com as pessoas, falava, não é possível, mas assim, não tem outra explicação. E ele não era uma criança que falava confuso, Pedro sempre foi uma criança que falava, assim, ele tinha dicção perfeita, até a parte de concordância dos verbos era engraçado, ele era pequeno. Então, assim, foi nítido o que ele falou, sabe? Foi muito claro, assim. Então, eu achei incrível. Ká, e né, no mundo da maternidade aí, o que ela trouxe para você? Quais as mudanças na Camila de antes e a Camila de depois de ser mãe? Nossa, mãe do Pedro e depois a Cecília, né? Eu falei que apesar da nossa essência sempre ser a mesma, né? Da gente carregar... Eu acho que realmente parecem 2 vidas, o antes e o depois da maternidade, né? Total. Mas pra mim, assim, o que é mais... eu não tenho dúvida disso, de que a maternidade, ela vem pra nos transformar em pessoas melhores, assim, pra nos questionar, assim, coisas que você... fazia sem pensar antes, achava porque não tinha ninguém te olhando, né? achava que acreditava. Eu acho que ela vem para abalar todas as suas convicções. Ela vem para te mostrar que você não tem controle de nada e que a gente tá aqui para evoluir. E a responsabilidade que é você colocar um ser humano no mundo, né? Assim, um ser pensante. Você chegou a ter um baby blues, uma
depressão no início Eu acho que da eu tive. maternidade? Eu acho que eu tive um blues. E eu sempre falo que esse blues é a despedida do seu eu anterior. Do seu eu Do seu egoísta, eu, né? exato, do seu eu que, É, nossa, eu fazia isso, a hora que eu queria, as coisas que eu queria. Essa é uma despedida mudança muito mesmo, grande. porque você tem um ser ali que depende de você, né? Que você fala, nossa, agora essa super responsabilidade, esse ser super frágil depende de mim. Mas é isso, é a despedida do seu eu anterior, do seu tempo, das suas coisas, de tudo que você fazia, que hoje você vai doar por um outro alguém, né? E um amor infinito, assim. E essa chavinha da mudança aí na nossa mente, no nosso cérebro, né? É uma coisa funcional mesmo, né? Nossa, porque muito. além de sentimento, de psicológico, tem a parte, né, física, né, que a gente sofre. Sim. Então é uma mudança muito grande, principalmente para nós mulheres. Sim, porque né, você olha para o seu corpo, você não se reconhece, você fala, quem sou eu agora, né? Mas eu falo que a maternidade é a viagem mais louca e mais maravilhosa que a gente tem. Loucura porque para quem tem mais de um filho, nada é igual. Nada é igual. Cá, agora a maternidade nos dias de hoje. Você é mãe do Pedro e da Cecília. Como eles são? Olha, eu diria que os dois são bem diferentes. Eu brinco que é o ovo e o espeto de personalidades, né? O Pedro sempre foi uma criança que falou muito bem, mas bem um pouco motor, assim, um pouco mais medroso, né? Para a parte motora de se arriscar. A Cecília é totalmente o contrário. Já super motora, já fazia tudo, se arriscava, não tinha medo de nada. E por outro lado, foi um pouquinho mais atrasada na questão da fala. Então, falo que cada filho é um, né? Cada um é uma personalidade. Temperamentos totalmente diferentes e aprendizados para nós mães. Para nós mães, com certeza. Desafios diferentes. Exato. E qual foi a maior transformação que a maternidade trouxe para você? Nossa, eu acho que a maternidade é a viagem mais bonita e mais desafiadora, né, da vida. Mas eu acho que sempre, para mim, os filhos vêm para fazer a gente evoluir, enxergar o mundo de uma maneira diferente, repensar. Eu acho que é isso, essa questão da nossa doação. Seres humanos melhores, né? Sim, com certeza eu acho que para mim, assim, não tem uma coisa diferente disso. Desde que eu fui mãe, eu acho que essa é a sensação muito grande, talvez até divina, da mensagem que Deus me passa, que o fato de a maternidade transformar a gente mesmo. Você não é a mesma antes e depois da maternidade. Porque eles estão sempre nos observando, né? A todo momento. Os nossos... E não é assim, não é que a gente é perfeito, nunca vamos ser, né? Sim. Mas a gente tenta fazer o melhor sempre, a cada dia. Com certeza. Né? E essa questão da responsabilidade mesmo que envolve, né? Criar um ser humano, deixar um ser humano para o mundo. Então, a gente se observa mais, a gente reflete mais sobre as nossas coisas, sobre como a gente quer deixar o mundo, né, para eles. Então, traz muita coisa boa, assim, pra gente. Perfeito. E o que considera mais desafiador em educar os filhos atualmente, nos dias de hoje? Olha, eu acho que tem muitas coisas, porque a maternidade é desafiadora, né? Em períodos diferentes, desafios diferentes. Mas eu acho que, sem sombra de dúvida, essa questão do digital, né? Assim, deles estarem expostos a coisas antes da idade, que eles teriam maturidade para entender. E o que dá medo é essa questão mesmo da maldade, da intencionalidade ruim, né? Das coisas que aparecem na internet. Eu acho que a base forte sempre vai vir de casa, mas eu acho que essa falta do controle realmente do conteúdo que acaba chegando até eles. A gente tem, obviamente, o controle, cada família tem o seu jeito de controlar, né? Essa questão do acesso. Mas é fato que hoje ele é muito diferente do que era antigamente, né? Então Basta acho que clique, né? Instigar a curiosidade. Exato. Responder a curiosidade. Exato, que é o que eu acho que dá medo mesmo, né, na gente. E eu acho que essa coisa do mundo também muito rápido, né? Questão assim das vontades e tudo, né? Da criança saber valorizar as coisas, enfim, mas acho que muito fugaz, né? Com o dedinho você, né, vai passando ali a tela.
Chega tudo muito rápido. Não tem paciência. Não tem nada assim que dá errado, né? Deu errado eu mudo, não tenho que esperar nada, não exige assim outras habilidades da criança em termos de paciência mesmo, né? Enfim, resiliência, coisas que a vida real exige, né? Não existe frustração, né? Elas não Sim. querem se frustrar. É uma coisa muito eles enxergam isso como uma coisa muito maior, né? A dificuldade ou se tem alguma ou a própria realidade em si, porque a criança que eu acho que fica muito tempo exposta não acha graça na realidade em volta. Exato, né? a vida real parece tudo sem boring, graça. E é isso que eu acho, essa questão também dos contatos humanos, né? Do que relacionamento ter humano. contato, se frustrar, de ter que encarar o outro, ter empatia, entender que o outro tem medo, o outro tem frustrações, o outro fica feliz e triste. Isso diminui, né? Esse contato deles. Isso é da vida mesmo, é natural, a gente tem que ter, né? Eu acho que isso diminui muito, essa coisa do digital, né? Certo. E aqui na sua casa, vocês procuram ter uma relação com as telas, assim, um limite? Sim, eu acho que até pelo fato de eu ser oftalmologista, né, entender as coisas, eu digo que eu tenho que ser oftalmologista e o pacote tem que ser completo, né? Minha família tem o risco para alta miopia, meus filhos têm o risco porque eles têm a genética na família, então o meu cuidado tem que ser redobrado, mas é aquilo, o filho também não vai viver isolado, eu sei que ele vai ter contato com as telas. Mas a gente tem muita dificuldade. O meu filho mais velho tem 11 anos, já tem amigos que têm contato com o celular, então... O risco para miopia, em específico, é se ficar a tela muito próxima da vista, Sim. Pode adiantar, pode Uso acelerar de telas. esse processo? Sim, para quem tem a genética, isso é muito forte, né? Tanto televisão, quanto ou quando está mais próximo? A tela é pior, porque ela exige mais a acomodação, que é esse mecanismo, né? E a gente fala que o ideal é a criança ter tempo de brincadeiras ao ar livre. Porque a questão da luminosidade natural, ela vai diminuir a produção dos mediadores, dos hormônios que fazem o olho crescer mais, que tem mais risco para miopia. Obviamente a genética é o fator, né, assim, que é mais limitante, mas hoje em dia a gente sabe que tem uma quantidade maior de tela, então por isso que a gente precisa fazer atividade outdoor, fazer esporte, estimular essa parte, né? Então existe isso e aí na minha casa o pacote é completo, então eu tenho que realmente fazer esse gerenciamento. Tem problema com miopia e eu me lembro que a médica dele fala isso. Se você ficar um tempo no tablet, né, depois de 30 minutos você tem que sair e dar um descanso para a vista e fazer um período, ela falou sempre, 1 hora de atividade fora de casa. Sim, pegar uma o sol, visão longe, porque toda vez que a gente está olhando para alguma coisa perto, existe um mecanismo de acomodação que o seu músculo ele está contraído para manter aquele foco. Então é esse mecanismo que está relacionado. Então é bom olhar coisas longe, né? Olhar a paisagem, como ela está brincando. Se reposicionar e relaxar tá brincando, tá chutando bola e a questão da luz natural mesmo. A questão dos efeitos da luz ultravioleta e tal, para essa questão dos olhos. Então isso é bem importante. Interessante. E Ká, o que significa para você uma educação respeitosa? Olha, eu, depois de ser mãe, né, a gente lê bastante, enfim, veio muito essa questão da educação respeitosa, educação positiva, e eu acho que em algum certo momento as pessoas confundiram um pouco com a educação muito permissiva. Né? Eu acho que a hierarquia, ela existe, eu acho que os pais têm sim essa responsabilidade de colocar limites, isso é por segurança da criança, né? Claro. Mas para mim a educação respeitosa, ela é uma educação que ouve a criança genuinamente, que tem uma escuta, que tem uma percepção, né? Que a gente conversa abertamente, que acolhe, né? Eu entendo que tem tristeza, tem raiva, tem alegria. E quando você tiver que ser firme, você vai ser firme, mas com amor, né? Com doçura e explicar, olha, de acordo agora com cada situação. A mamãe não vai deixar, é por causa disso, 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 e é uma questão de segurança. E eu tenho certeza que no futuro o filho vai saber, porque se frustrar, se chatear também vai fazer parte da vida.
Mas eu acho que existem alguns momentos que são inegociáveis, né? Algumas questões dentro da educação, dos princípios da família, Sim. que vão ser inegociáveis e a criança vai precisar entender isso. Então, seria autoridade com carinho. Autoridade com carinho, exatamente isso. Acho que é uma ótima definição. Existe alguma conversa ou ensinamento que você faz com seus filhos com essa questão de transmitir isso para eles? Eu acho que sim. Eu tive muitos exemplos assim, principalmente quando as crianças são menores, a gente acha que não tem isso, né? Nossa, será que eles estão entendendo o que eu estou explicando? Conforme eles vão crescendo, durante a vida, acontecimentos que tem, você vê aquilo florescendo, né? Então eu tenho, assim, conversas de, olha, vocês estão entendendo por que a mamãe está falando isso? Que está acontecendo? Ou algo que a gente... Situações novas que vão surgindo, né? Ou fala, olha... Oportunidades de ensinar. Sim, ou alguma coisa, exemplos, assim, que aconteceram ou com os meus pais ou com meus sogros, né? Que eu deixo a situação acontecer, observo, depois eu chamo e falo, você viu o que aconteceu? A mamãe ficou feliz, você foi super respeitoso com a vovó ou com o vovô, mas você soube colocar a sua opinião também, né? É importante você se posicionar. Eu percebi que você estava triste, eu percebi que a vovó pediu uma coisa que você não estava confortável para fazer, mas você soube se colocar, né? Com educação. Então é isso. Eu acho que é você... colocar, sim, a sua opinião, é super importante. Porém, mas de maneira respeitosa, educada. Então, eu acho que em muitos momentos a gente acaba vendo isso. E aí eu trago isso para conversa. Ou em algum aniversário, algum amiguinho que teve uma atitude. Comportamento errado. E aí depois eu chamo e falo, você viu o que aconteceu? Você achou que aquilo foi legal? Você achou que ele foi gentil? Então eu tento um pouco abordar algo que eu vi que foi mais polêmico, num momento mais tranquilo, mas também para eu entender o que eles estão entendendo daquela situação. O que será que eles absorveram daquilo, né? Será que eles entenderam, né? E é bom sempre perguntar antes, né? Antes de julgar, né? Ah, você viu o que o fulano fez? Foi errado e tananã. Sim, não, né? Às vezes você nem sabe da história, né? Ou escutou de uma outra mãe e tal. Com uns amigos, exatamente. Ou outra amiga, e você sempre, né, tende... No meu caso, não, eu sempre já sou mais assim na retaguarda. Eu quero mais... Não de defendê-lo, né? Eu sempre quero ver o que realmente aconteceu, né? Exato, acho que eles ficam amedrontados e querem se defender. Né? Sim, eu acho que é normal da criança, isso até do adulto, do ser humano, né? Ele vai querer se defender, às vezes vai mudar a história, mas eu acho que se você mostrar que você tá chegando ali com acolhimento, para entender, para orientar... É bem isso. Você quer bem, né? Você não quer o mal do seu filho, você quer sempre não, bem. E você quer que ele saiba que ele vai poder contar com você, mesmo nos momentos em que ele estiver errado. Exato. Né? Ninguém vai só passar a mão na cabeça. Porém, eu tô aqui porque a minha função é te ensinar e falar, olha, isso não foi tão legal, vamos pensar como a gente pode fazer diferente da próxima vez, né? Sou sua mentora, né? Opa, menina! Tipo isso, né, filho? A mamãe não tá perfeita sempre, mas nas vezes que a mamãe puder te conduzir para uma situação que ela acredita que vai ser o melhor, ela vai tentar. É isso mesmo. E fala um pouco sobre essa parte da sua vida que você fala com muito entusiasmo sobre a oftalmologia como missão. Em que momento nasceu o desejo de criar, ou né, futuramente, um projeto social? Olha... Eu acho que ao longo da trajetória mesmo, né? A gente vai entendendo um pouco da importância, entendendo mais ainda, né? Da importância do que a gente faz, assim, na vida das pessoas, né? Como que a gente pode impactar, porque eu acho que todo mundo sempre pode, né? Impactar positivamente o outro. E aí, entender que essa questão da visão... Como ela é importante, né? Como ela é definidora, assim, da vida das pessoas. Eu hoje trabalho mais com essa parte de glaucoma, que afeta mais a população idosa. Mas eu acho que sempre me chamou muito a atenção essa questão das crianças, né? Do potencial visual. Que a visão, a maturidade neurológica da visão, ela finaliza por volta de 6, 7 anos. Então, como que a infância é uma área que você pode realmente intervir e ter um impacto, assim, totalmente diferente, um desfecho muito diferente na vida das pessoas. E eu sempre tenho isso, assim, no meu coração, que daqui a pouco, de repente, quando os meus filhos forem mais velhos, né, enfim, eu estiver em outra fase da vida, que eu tenho essa vontade, assim, de trabalhar com algo relacionado a crianças,
com essa parte da visão, como um voluntariado mesmo, algo de algum projeto que consiga fazer diferença. Sendo aplicado em quais instituições? Em hospitais, em escolas? Eu acredito que mais em escolas, né? Nos hospitais a gente já tem o teste do olhinho, que é obrigatório, que eu acho que realmente mudou bastante, né? A vida do prognóstico, assim, visual. Mas eu acho que depois os outros problemas que vêm também na infância, da questão até de grau, que são problemas simples, eles não são graves, mas que se eles não forem tratados nessa idade, bem jovens, eles podem impactar o resto da vida da pessoa. Mesmo que ela faça um tratamento no futuro, essa visão não vai voltar. Me dê um exemplo de alguma doença que, se ela não tratar desde a infância... Por exemplo, pode afetar uma criança que tenha uma catarata congênita em um dos olhos. A catarata, ela vai ser uma parte que o cristalino, a nossa lente, lá dentro do olho, ela fica opaca. Então, ela não deixa a imagem chegar focalizada no cérebro. Esse cérebro não recebeu essa imagem. Então, essa visão não vai se desenvolver neurologicamente. Mesmo que essa criança, quando tem 20 anos, seja 15 curada, anos, opere essa catarata, essa visão não vai desenvolver. Outro exemplo de uma coisa super simples é quando a criança tem graus muito diferentes entre os dois olhos. De qualquer tipo de doença. De qualquer tipo de Miopia. Doença, mas principalmente hipermetropia. Hipermetropia. Mas o olho que tem o grau muito alto, ele vai tender a chegar a uma imagem muito desfocada no cérebro. E esse desenvolvimento visual não vai ser perfeito. Então, sempre o cérebro vai tender a apagar o estímulo visual do olho que é pior. Então, a criança desenvolve só um olho. Só que a gente consegue ter atitudes normais, uma vida normal. A criança cresce normalmente. E a família não observa esse problema, porque não tem um sinal. Diferença. Entendeu? Então, se isso não for visto antes e tratado... essa criança perdeu a chance de desenvolver a visão, sabe? Então, são problemas como esse que privam a imagem de chegar no cérebro. E aí, se você desenvolve, são medidas simples. Tudo bem, a catarata é cirúrgica, mas medidas simples com uso de óculos e tampão podem mudar definitivamente a vida daquela família, né? E daquela pessoa. E coisas simples, né? Coisas simples que dá pra gente fazer, né? Ok, assim, uma curiosidade a respeito da sua profissão, assim, dentro desses anos de trabalho, você atende idades variadas, doenças variadas? Atendo idades variadas e doenças variadas. Hoje, eu tô numa fase que eu atendo mais pessoas que têm glaucoma, catarata, mas ainda assim eu atendo muitos indivíduos jovens, consulta de rotina para óculos. Às vezes eu atendo criança que hoje nos locais que eu trabalho tem muitas oftalmologistas pediátricas, né, ou médicos oftalmologistas pediátricos, então acaba que eu atendo um número menor de crianças. Mas ao longo da formação, residência, outros hospitais que você trabalha, atende todas as idades. Interessante. Tem alguma coisa que você mais gosta, assim? Alguma particularidade? Eu gosto alguma muito patologia de que você... óculos, porque eu acho que é engraçado que apesar das pessoas acharem, óculos é uma consulta básica, vai lá. Óculos, assim, abre um leque infinito de possibilidades e de desafios, porque cada olho é único. Então... E assim, a questão do uso do óculos, né? Do início do uso do óculos. Geralmente é quando a criança está na escola e percebe que não está enxergando bem a luz e tal. E existem casos de pacientes que ficam anos e anos com aquele problema, não por questão de não ter acesso, mas por não perceber e não ligar, e aí só utilizar na vida adulta? Sim. Existem isso? Tem até esses casos que eu falei que acabou não desenvolvendo a visão, só descobre lá no Detran, quando vai tirar carta, e às vezes vai fazer um teste para o trabalho, um teste É. admissional. É que para a pessoa não dá essa sensação de turvo, ela já cresceu enxergando assim. O turvo vem quando você enxerga bem e algo turvou e você percebe. Quando a criança já cresceu enxergando daquele jeito, ela não tem essa percepção do turvo, ela acha que é normal. Entendeu? Então, existe muito isso, né? Que interessante. Agora, última parte, Ká. Qual foi a maior graça que Deus já realizou na sua vida? Olha, eu Várias, sempre né? falo. Todos os dias tem graças. Exatamente. Infinitas. A nossa vida é repleta de graças. Na verdade, basta a gente estar preparado para enxergar, né? Exato, aberto para enxergar. Exatamente. Mas eu acho que se eu
precisasse eleger uma, né? Eu acho que seria, em primeiro lugar, a maternidade, né? Sim, Os meus sem filhos, dúvida. ter sido mãe, porque são os bens mais preciosos, assim, que eu tenho. E eu acho que o dom da vida mesmo, a minha saúde, o dom da vida, porque sem ela eu não teria a oportunidade de receber todas as outras graças. Exatamente. E o que você gostaria que seus filhos dissessem sobre você daqui a muitos anos? Uau! Pergunta Desafiador! profunda. Olha, eu acho que A principalmente mensagem, né? que eles tenham assim no coração deles, enfim, a percepção de que eu estava lá, de que eu estava junto, sei lá, dos ensinamentos, de que eles puderam contar comigo, que eu passei segurança e, Sim, né? tá Acho sempre que é presente, né? Sim, acho que essa coisa da afetividade mesmo O e da amor e o proximidade. carinho. Sim. E se pudesse deixar uma mensagem para todas as mães e todos os profissionais, né, os jovens que estão aí decidindo a vocação, qual seria? Olha, eu acho que para as mães, principalmente para quem já é mãe, sabe das nossas lutas diárias, dos nossos medos, nossas angústias, né? A gente tende sempre a se cobrar muito, mas eu acho que não desistir, saber que a gente está vendo, que a gente sabe que você está dando o seu melhor, então não desista. Continue na sua missão, sabemos que tem dias tristes e desafiadores, mas cansativos. Lá na frente tudo vai valer a pena, né? Se estiver muito cansada, descansa, não Pede desista, ajuda, pede descansa, ajuda, respira, faz uma oração, né? Vai espairecer e o dia seguinte será um novo dia com novas oportunidades, né? E para os jovens que estão querendo ingressar à medicina, o que você diria assim de um conselho já de uma eu acho que de uma vivência assim, eu acho que a medicina tem mudado muito, né? Acho que o mundo em si está mudando muito, mas eu acho que é uma profissão que se você gosta, deve seguir, com certeza, se dedique. Eu acho que terão inúmeros desafios, mas eu acho que o principal é você se reavaliar de tempos em tempos e refazer para você mesmo o juramento. De tempos em tempos, você revisar esse juramento do porquê você está nessa profissão, do porquê você escolheu, pensando sempre no paciente. O mundo tem muitas tentações, eu acho que hoje em dia querem desvirtuar muita coisa da medicina em prol da questão do financeiro, né? Status, vai do poder. Sim, status. A gente vai deixando, às vezes, de lado o cuidado, até por um ego, enfim. E tem pode isso ser na, por uma... na faculdade, assim, pelo fato de lidar com vidas, acaba que, não, né, Mas de se achar sou meio um pouco que como mais... um Deus, né, assim, Isso, você pode lidar com a vida da pessoa. Eu acho que isso tem muito, eu acho que a gente precisa ter essa humildade, inclusive com o paciente. Por mais que a gente saiba muito, a gente não sabe tudo. Você tá ali para ouvir o seu paciente, né? Às vezes, mas ele não tá falando o que eu quero ouvir. Mas você tem que estar ali genuinamente se importando em resolver a dor do outro. Eu acho que quando o seu foco é esse, de resolver mesmo, né, ser um instrumento para resolver, preocupar com o outro, de se preocupar com o outro, independente de todas as tentações que o mundo ofereça, de todas as coisas, né, que cheguem, de oportunidades para você se desvirtuar do seu caminho, eu acho que sempre vale a pena você focar revisar no paciente e na sua missão, né? E na sua missão, em você refazer esse juramento para você mesmo, você revisar essa sua missão de tempos em tempos, porque no final é o que vai fazer tudo ter valido a pena, assim. Acho que eu daria esse conselho. Siga na sua missão, mas sempre com esse foco para não ser disperso, do paciente. Né? Isso. Legal. E se a Camila, de 20 anos atrás, sentasse hoje aqui para tomar um café com você no dia de hoje, o que gostaria de dizer para ela? Nossa, eu gostaria de dizer para ela não ter medo, continuar na missão, que muitas vezes, assim, as dificuldades vão existir mesmo, né? Os desafios, eles fazem parte da vida.
mas eu acho que para ela não ter medo e continuar, que eu tenho muito orgulho dela, que vai dar com muito certeza. certo. Acho que é Maravilha, isso. Cá. Muito obrigada, Obrigada querida. a você. Eu adorei Ah, o convite, foi um prazer te prazer receber na foi minha meu. casa. Nossa, Você sempre será gente, que bem-vinda, honra. né? Olha aqui, esse café maravilhoso. Sempre E será bem-vinda. Espero que vocês tenham gostado dessa história incrível com a Camila, uma profissional maravilhosa, muito caridosa, muito presente na vida dos pacientes e ainda com essa missão aí em vista, né? Que eu tenho certeza que você vai conseguir. Com certeza, lá no futuro vai acontecer. Eu Até... adorei, curtam muito todos os outros episódios, obrigada. porque vão ter coisas muito boas. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. Aí,